Olá, acadêmicos! Olá, acadêmicas! Estamos iniciando mais um ResearchCast, o nosso ResearchCast de número 31, primeiro do ano de 2023. E a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre como a gente pode escrever um artigo científico sem tanto sofrimento. Por que a gente precisa se descabelar na hora de escrever um artigo científico? Será que é possível escrever um artigo científico com mais facilidade? Já vou dar um spoiler aqui. Sim, é possível escrever um artigo científico sem passar tanto sofrimento, com muito mais facilidade, e é isso que eu vou explicar aqui no podcast, no ResearchCast de hoje. E aproveitando, quem está nos assistindo aqui pelo canal do YouTube, já aproveita, já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. E, claro, esse ResearchCast também vai estar muito em breve disponível nas principais plataformas de podcast. Então, como é que a gente pode escrever um artigo científico sem tanto sofrimento? A primeira dica que eu posso dar é inverter a lógica da escrita. O que a gente faz normalmente? A gente escreve o artigo científico baseado na pesquisa que a gente fez e aí envia para o orientador, para a orientadora, para a banca ou para a disciplina, para o professor, para a professora da disciplina, e depois que eles enviarem as sugestões de melhorias, a gente vai pensar qual é a revista que a gente vai submeter aquele artigo. Mas a lógica é inversa. A gente precisa primeiro escolher a revista que a gente quer enviar o nosso artigo para depois escrever o nosso artigo. E você vai ver que a partir do momento em que a gente inverte essa lógica, vai facilitar muito a escrita desse artigo científico. Inclusive, eu vou mostrar aqui com exemplos por que isso facilita muito este processo. Então, entenda a primeira coisa: a gente precisa inverter a lógica, a gente precisa escolher a revista científica que a gente quer submeter aquele artigo para depois escrever o artigo. E aí, qual é a primeira facilidade em inverter este processo? A primeira facilidade é que a gente já sabe exatamente a quantidade de palavras que a gente precisa escrever nesse artigo. Consegue entender comigo agora como realmente invertendo essa lógica já começa a facilitar o processo? Pensa comigo, quando você entra lá no site de uma revista científica, você até pode fazer esse teste daqui a pouco, né? Depois que, claro, terminar de ouvir ou de ver esse nosso ResearchCast, entra lá nas revistas científicas da sua área de conhecimento, aquelas revistas científicas que você sabe que são top da sua área, que publicam artigos científicos muito bons relacionados à sua pesquisa científica. Entra lá no site dessas revistas e dá uma olhadinha nas diretrizes para os autores. Todas as revistas têm diretrizes ou guidelines para os autores. E aí a gente abre essa página e você dá uma scrollada, dá uma olhada no que está lá na página. E geralmente nas diretrizes para os autores, essas revistas científicas dizem quantas mil palavras um artigo submetido para a revista precisa ter. Então, dependendo da revista, vai ter ali artigos de 6.000 palavras, 8.000 palavras, às vezes uma revista aceita artigos maiores de 12.000 palavras, algumas revistas científicas aceitam artigos de acordo com páginas, né? Tem que ter 40 páginas com espaçamento duplo, mas aí você tem mais ou menos uma noção de tamanho, ou seja, o que você precisa, a quantidade de palavras que você precisa escrever no seu artigo. E aí, o que você pode fazer? Olha só como realmente facilita esse processo, e eu acabo fazendo isso. Eu vou lá na revista que eu escolhi, que realmente é uma revista que está relacionada aos assuntos que a gente está pesquisando, as palavras-chave que a gente está, né, usando na nossa pesquisa. Ela está relacionada com aquela temática que a gente está pesquisando. Inclusive, eu até já falei aqui no nosso canal no YouTube, já falei num vídeo sobre ferramentas de buscas de revistas científicas de acordo com o resumo, com o título, que é os finders, né, que nos ajudam a identificar revistas que estão mais relacionadas ao tipo de pesquisa que a gente está fazendo. Então, assim, você identificou que essa revista é uma revista interessante, que ela apresenta publicações muito relacionadas às pesquisas que você está fazendo, muitos artigos que você cita no seu trabalho são publicados nessa revista, escolheu essa revista está adequada para você, beleza. Identifica lá quantas mil palavras precisa ter o artigo, no máximo, né? O artigo que você vai ter que escrever. Lembra? Você não começou a escrever esse artigo ainda. Então, o que eu faço?
abri lá o site, identifiquei que naquela revista o meu artigo tem que ter no máximo 8.000 palavras. Vou dar um exemplo aqui, tá? Beleza, identifiquei que tem que ter 8.000 palavras. O que que eu faço? Eu abro um Word, né, um arquivo no Word em branco. Eu começo a apresentar, a colocar esses títulos das sessões e do ladinho do título eu abro parênteses e coloco 1.000 palavras. Ou seja, na introdução eu tenho que escrever no máximo 1.000 palavras. Na revisão de literatura, vou escrever mais 1.000 palavras. No método, vou escrever mais 1.000 palavras. Resultados e discussões, eu vou escrever 2.000 palavras. Considerações finais, vou escrever mais 1.000 palavras. Então, eu distribuo essa quantidade já nas sessões, porque eu sei que se eu for escrever o método da minha pesquisa, por exemplo, a seção de método da minha pesquisa, não adianta eu me desgastar e escrever 50 páginas, se eu só posso escrever no máximo 1.000 palavras. Entendeu a lógica? Então, a partir do momento em que a gente consegue distribuir essas quantidades, a gente não precisa se desgastar e escrever tanta coisa, porque a gente sabe que nem vai ter espaço para tudo. Então, eu faço isso, eu pego lá o arquivo em Word e eu vou distribuindo a quantidade de 1.000 palavras de acordo com as sessões, para eu saber mais ou menos, bom, a introdução vai ter 1.000 palavras, a revisão de literatura vai ter mais 1.000 palavras, o método vai ter mais 1.000 palavras, aí já foi 3.000 palavras, resultados e discussões vai ter 2.000 palavras e considerações finais mais 1.000 palavras. Poxa, já fechei 6.000 palavras. Mas espera aí, Amália, o artigo pode ter até 8.000 palavras, eu não posso colocar mais nessas sessões? Calma lá, porque aí tem uma segunda questão que é bem importante a gente entender antes de começar a escrever o artigo. Então, calma, coraçãozinho, que ainda não é hora de escrever o artigo. A segunda questão é que a gente não pode esquecer a lista de referências e as ilustrações do trabalho. E eu nem tô comentando aqui também que a gente tem que lembrar do resumo, ou abstract, e também do título. Por que eu tô falando isso? Porque na maior parte das vezes, essas 8.000... Eu tô falando que 8.000 palavras, mas pode ser outra quantidade, tá? É o exemplo que eu tô trazendo. Mas muitas vezes, essas revistas científicas, elas trazem essa quantidade total. Ou seja, tem que ter 8.000 palavras o documento, incluindo título, abstract, palavras-chave, todas as seções do seu trabalho e a lista de referências e as ilustrações e tabelas. Ou seja, não pode passar, como por exemplo a quantidade que eu estou usando aqui, 8.000 palavras. Então, assim, adianta eu distribuir lá naquelas seções, como eu falei, e até o limite de 8.000? Não, porque eu não posso me esquecer que eu vou ter que ter uma lista de referências, e muitas vezes a nossa lista de referências vai ter ali 1.000 ou 1.500 palavras. Então, eu já começo no negativo esse cálculo, eu não vou ter 8.000 palavras para escrever o meu artigo, eu tenho, na verdade, 6.500 palavras, porque eu tenho que, desses 8.000, subtrair os 1.500 que provavelmente eu vou ter na minha lista de referências. Viu como isso vai facilitando o processo? Porque você não precisa se desgastar e escrever 50, 100 páginas do artigo, sendo que você só tem 6.500 palavras para escrever. E aí, de novo, a gente vai subtraindo do total, a gente vai subtraindo essas quantidades. Você vai ter que subtrair dali, por exemplo, 200, 250 palavras do abstract. De novo, dependendo da revista, isso tudo está escrito lá nas diretrizes para os autores. Dentro desse valor, 8.000 palavras, a gente também tem que considerar as ilustrações e as tabelas. Na minha área de conhecimento, está cada vez mais comum as revistas científicas fazerem o seguinte: para não ficar colocando ilustração o tempo inteiro, colocar um monte de ilustração, um monte de tabela, eles estão pedindo para os autores subtrair 280 palavras por ilustração ou por tabela, ou seja, já estava em 6.500, vou tirar ali mais 200, 250 de abstract, então eu já estou em 6.300. Desses 6.300, eu tenho que tirar 280 de cada ilustração ou de cada tabela que eu for acrescentar, ou seja, eu já estou com 6.000 palavras que eu posso escrever. Eu não posso escrever mais do que isso. É 6.000 palavras no máximo, se eu estou colocando só uma ilustração ou só uma tabela. Se eu tiver mais ilustração ou mais tabela, eu já tenho que subtrair ainda mais. E aí, às vezes, olha como inverte a lógica. A gente não tá mais com aquela angústia de, nossa, eu tenho que escrever um monte. Não, eu tenho que ver como é que eu vou escrever tudo que eu tenho que escrever nessa quantidade tão pequena de palavras. Então, por isso que eu digo muitas vezes que na maior parte das pesquisas científicas, quando a gente está escrevendo um artigo científico, a gente não tem que escrever mais, a gente tem que escrever menos, a gente tem que fazer um esforço de ser sucinto, de ser direto, da gente poder explicar as coisas que a gente precisa explicar na menor quantidade de palavras possível.
por causa dessa lógica que eu acabei de explicar. E a segunda parte importante, quando a gente inverte essa lógica, que a gente escolhe primeiro a revista científica para depois escrever o artigo, é que a gente vai ter um modelo de escrita e até de linguagem a ser usada. O que eu sugiro? Quando a gente já sabe qual é a revista científica que a gente vai submeter o nosso artigo, a gente pode ir lá no site da revista e ver as publicações, os artigos publicados no último número ou no último ano daquela revista e escolher um ou dois modelos eu digo artigos que foram publicados ou que tem uma pesquisa muito relacionada à pesquisa que você está fazendo, ou principalmente, né, utilizam o mesmo método que você utiliza, e aí você vai pegar esse artigo que foi publicado e vai usar como modelo. O que eu quero dizer como modelo? É para copiar tudo que está lá? Claro que não, mas é para você ler e observar. Como é que está estruturado esse artigo? Esses autores colocaram a parte de revisão de literatura ou pularam a introdução e foram direto para método? Nesse artigo aqui, eles explicaram resultados e discussões. Era separado em duas sessões ou era tudo junto numa sessão só? A introdução, ela é mais longa ou ela é mais curta? O problema de pesquisa, ele está na introdução ou está na revisão de literatura? Se tem hipóteses, onde é que estão as hipóteses? Então, assim, a gente consegue identificar a estrutura do texto que foi publicado naquela revista, e aí, a partir desse modelo, você vai escrever o teu artigo de forma semelhante. Beleza, se ele pulou direto, né, da introdução para o método, que algumas áreas do conhecimento acabam fazendo isso, áreas da ciências mais exatas, pessoal da química, da física, pula direto da introdução para o método, né? Não tem ali a parte de revisão de literatura, porque a parte de revisão de literatura fica dentro da introdução. Se eu identifiquei que os artigos daquela revista que eu quero submeter são assim, por que eu vou fazer uma sessão de revisão de literatura separado? Não faz sentido. Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa adaptação e escrever primeiro introdução, uma parte de revisão de literatura e já vou pular para o método. Mas é para fazer isso sempre, Amália. Calma, o coração, respira e escuta o que eu estou falando. Isso é específico para algumas áreas do conhecimento. Outras áreas do conhecimento tem que ter sim a sessão ou de revisão de literatura, ou de background teórico, enfim, outro tipo de sessão que esteja relacionada à revisão de literatura. Não sou eu que vou dizer se tá certo ou se tá errado para ti. Lembra? Não tem certo ou errado. O que tem é o que é mais adequado para a sua pesquisa. E você só vai poder tomar essa decisão com mais tranquilidade, sabendo, não, realmente isso aqui é mais adequado para o artigo que eu vou escrever do que isso, a partir do momento que você identificar esses modelos, né, esses artigos que foram publicados na sua revista. Na revista que você quer submeter o seu artigo, você vai ter eles como modelo para poder moldar e organizar o seu próprio artigo. E até se o teu artigo vai ser teórico ou se o teu artigo vai ser empírico, isso tudo vai influenciar no modelo, na estrutura do artigo que você vai escrever. Aliás, se você não sabe o que é artigo teórico, artigo empírico, eu vou deixar aqui no nosso canal no YouTube o cardzinho desses vídeos, o link desses vídeos para você consultar depois. Então, se você está nos ouvindo aí na versão podcast, depois dá uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube, que tem os links dos vídeos onde a gente fala o que é um artigo teórico e o que é um artigo empírico. Então, usando esses artigos como modelo, como base, como parâmetro, fica mais fácil de você saber assim, não, realmente, no meu artigo não faz sentido fazer dessa forma, faz sentido fazer mais dessa. Ou no meu artigo eu vou escrever um pouco mais nas considerações finais, porque o artigo de modelo que eu estou usando, ele escreveu mais nas considerações finais, ele trouxe sugestões de futuras pesquisas, uma subseção dentro de considerações finais. Nesse outro artigo aqui não, tá diferente. Então, assim, é você que tem que tomar essa decisão, é você que tem que fazer essa escolha, e fazendo essa escolha, usando esse artigo que já foi publicado nessa revista como modelo, facilita muito o processo, porque aí não é uma questão de adivinhação, você está usando esse modelo. E uma última dica que eu posso dar é que esse modelo, na verdade, você tem que usar um artigo que foi publicado recentemente. Por isso que eu falei, pega ali os artigos que foram publicados na revista no último ano. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes as revistas científicas, elas trocam o editor, a editora, a pessoa, né, que tá no papel de editor da revista, ou eles trocam mesmo o corpo editorial da revista. Então, daqui a pouco eles estavam indo para uma linha de raciocínio, aceitando artigos num formato ou usando um método específico, e aí no outro ano eles mudam a linha editorial da revista e vão para um outro lado, aceitando artigos com outros métodos, com outra abordagem. E se você pega um artigo muito antigo,
de 3, 4 anos atrás, ou mesmo 2, 3 anos atrás, você pode estar caindo nesse erro de estruturar o teu artigo com uma lógica editorial que a revista científica não aceita mais. Então, pega ali os artigos que foram publicados no último ano, os mais recentes, olha lá que tipo de artigos foram e pega um ou dois que estejam relacionados ao mesmo método que você está utilizando, que tenha uma abordagem muito semelhante à abordagem que você está usando para usar ele como modelo da sua pesquisa. Por que eu estou falando de método? Porque não faz sentido você, por exemplo, pegar como modelo um artigo de método quantitativo se a sua pesquisa é qualitativa, é outra lógica. Então, vai lá e busca um artigo científico que tenha um método qualitativo para você usar como modelo. E aí vem a pergunta, mas Amália, eu fui lá, olhei todos os artigos que foram publicados nessa revista no último ano, não tem nenhum qualitativo. Cuidado! De repente, essa revista não aceita artigos com abordagem qualitativa. Isso pode ser também um resultado para você. Isso pode ser um indício de que essa revista, de repente, ela é muito boa, muito maravilhosa, mas ela não aceita artigos que usam o método qualitativo, só quantitativo. Um exemplo que eu tô dando aqui, né? Só para você aí ligar a sua anteninha, né, para ficar observando isso, porque muitas vezes só porque você não encontrou naquela revista pode ser um indício de que aquela revista no seu escopo não aceita artigos com a abordagem que você está querendo fazer. Então, olha só que legal. Aí assim você identifica que aquela revista não é mais apropriada para sua pesquisa, você vai em busca de uma outra revista e o melhor, você nem começou a escrever o artigo. Muito melhor assim, né? Viu como não tem sofrimento nenhum na hora de escrever um artigo científico? Se a gente inverte a lógica, fica muito mais fácil da gente escrever o artigo científico já pensando, já mirando na revista científica que a gente gostaria de submeter. Vai ser muito mais fácil estruturar o artigo. Melhor, você nem precisa se desgastar e escrever tanto, porque no fim você vai ver que vai ter que escrever até uma quantidade bem limitada de palavras. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de entender um pouquinho dessa lógica invertida na hora de escrever um artigo científico. Se você está curioso, está curiosa, gostaria de saber mais sobre como montar um artigo científico ou como escolher os métodos de pesquisa, vale lembrar que os nossos cursos na acadêmica sempre ajudam nessa parte, principalmente os artigos lá do nosso Acadêmica Club. Então, dá uma olhadinha lá no nosso site, consulta os nossos cursos disponíveis, que sempre tem algum curso que pode te ajudar na pesquisa, no mestrado ou no doutorado. Queria super agradecer a audiência de vocês, desejar um super 2023 aí para vocês de muito sucesso e a gente se encontra então em um próximo ResearchCast. Até!